Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Muitos consideram Steve Jobs um gênio, e graças aos seus ensinamentos, todos podem aprender algumas de suas estratégias que o levaram a ser um dos homens mais influentes de nossos tempos. Aqui, vamos ensinar como influenciar as pessoas e alcançar o que deseja, seja em seu empreendimento ou em sua vida em geral, usando alguns exemplos da vida de Jobs. A maioria dessas histórias foi retirada da biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Vamos começar. Steve Jobs faleceu há mais de 5 anos, aos 56 anos de idade. Steve fundou duas das empresas mais valiosas e inovadoras dos tempos modernos, a Apple e a Pixar. No entanto, ele não alcançou esses sucessos seguindo apenas as regras o tempo todo. Jobs enfrentou muitos obstáculos para fazer a Apple e a Pixar decolarem. Mas ele tinha uma maneira única de criar sua própria realidade, um campo de distorção que usava para persuadir as pessoas de que suas crenças pessoais eram realmente únicas. E com isso impulsionou suas empresas para o futuro. Ele também usou uma combinação de táticas de influência para garantir suas vitórias, especialmente em reuniões do Conselho de Administração com alguns dos executivos mais poderosos do mundo. Aqui estão as estratégias usadas, que você também pode usar para alcançar os mesmos resultados. A comunicação era uma parte fundamental do repertório de Steve e deve ser uma parte do seu também. O processo de vendas, seja de si mesmo ou de um produto, é a chave para fazer com que os outros comprem suas ideias. Antes de a Apple lançar o iTunes em 2001, Jobs se reuniu com dezenas de músicos na esperança de convencer as gravadoras a aderirem ao plano do iTunes. Uma das pessoas com quem Jobs conversou foi o renomado trompetista Wynton Marsalis. Marsalis disse que Jobs falou incessantemente por 2 horas. Ele estava completamente envolvido. Marsalis disse: "Após um tempo, comecei a olhar para ele e não para o computador, porque estava fascinado com sua paixão." Ele também falou sobre as ideias de sua equipe de criação de anúncios com a mesma paixão, afirmando que garantiria que quase todos os anúncios que produzissem fossem impregnados com a mesma emoção. Os comerciais resultantes, como o famoso anúncio 1984 e os do iPod, ajudaram a Apple a se tornar mais do que apenas uma empresa de computadores. Seja brutalmente honesto, isso ajudará você a construir seguidores fortes. Quando Steve Jobs retornou à Apple em seu segundo mandato em 1997, ele imediatamente começou a trabalhar para revitalizar a empresa, que estava enfrentando muitos problemas econômicos. Jobs chamou os principais funcionários da Apple para uma reunião. Usando calças curtas e tênis esportivos, ele subiu ao palco e pediu a todos que dissessem o que estava errado com a empresa. Depois de algumas murmurações e respostas tímidas, Steve cortou a todos dizendo: "São os produtos. O que há de errado com os produtos?" E novamente, começaram os sussurros. Steve levantou a voz: "Os produtos são ruins. Eles não têm apelo." As pessoas acreditavam nas palavras de Jobs porque ele sempre estava apaixonado pelo que dizia. Em uma entrevista, Steve disse: "Não me considero grosseiro com as pessoas, mas se algo está ruim, digo isso diretamente. É meu trabalho ser honesto. Sei do que estou falando e geralmente estou certo." Essa é a cultura que tento criar. Somos brutalmente honestos uns com os outros, e qualquer um pode me dizer o que pensa, mesmo que seja algo ruim, e eu posso fazer o mesmo. Trabalhe de maneira inteligente, e os outros te respeitarão. O respeito é o primeiro passo crucial para conseguir o que você deseja. Steve Jobs tinha uma incrível ética de trabalho. Jobs disse ao seu biógrafo que quando voltou à Apple em 1996, trabalhava das 7 da manhã até as 9 da noite todos os dias, enquanto ainda liderava as operações da Pixar. Desarme as pessoas com sedução e elogios, seja que elas trabalhem para você ou você esteja trabalhando para elas.
As pessoas constantemente buscam aprovação por suas ações, então respondem muito bem ao afeto. E se continuarem recebendo elogios, eventualmente irão desejá-los. Jobs podia seduzir e encantar as pessoas facilmente, e ele gostava de fazer isso. Pessoas como Scully e Amelio permitiram-se acreditar nisso porque Jobs as amava. Isso significava que ele as respeitava e gostava delas. Era uma impressão que ele às vezes promovia, oferecendo elogios insinceros àqueles que eram facilmente influenciados por eles. Mas Jobs também podia ser encantador com as pessoas que não gostava, da mesma forma que podia ser rude com as pessoas que gostava. Afirme e reafirme que todas as boas ideias são suas, e se mudar de opinião, apoie a nova ideia com todas as suas forças. As memórias do passado podem ser facilmente manipuladas. Steve nem sempre estava certo, mas era um mestre em convencer as pessoas de que estava certo. Como ele fazia isso? Ele se firmava em uma posição, e mesmo que a posição de outra pessoa fosse realmente melhor, ele não apenas não a reconhecia, mas também adotava a posição da outra pessoa como se fosse a dele, desequilibrando a situação. Matt Tribble, um ex-engenheiro da Mac, contou a seguinte história. Só porque Jobs dissesse que algo era horrível ou genial, não significava necessariamente que ele sentiria o mesmo no dia seguinte. Se você apresentasse a ele uma nova ideia, Jobs geralmente diria que era estúpida. Mas se ele realmente gostasse dela, exatamente uma semana depois, ele voltaria até você e apresentaria a mesma ideia como se tivesse sido dele desde o início. Tome decisões rápidas. Sempre é possível mudar as coisas depois. Quando se tratava de criar novos produtos, a Apple raramente gastava tempo com estudos, pesquisas e investigações. Também era raro que uma decisão importante levasse meses para ser tomada. Jobs era rápido em seguir seus instintos. No caso dos primeiros iMacs, Jobs imediatamente decidiu que a Apple lançaria os novos computadores em uma variedade de cores atraentes. Jony Ive, chefe de design da Apple, disse que em qualquer outro lugar essa decisão importante teria levado meses. Steve a tomou em meia hora. Não espere para resolver os problemas. Resolva-os agora. Quando Jobs trabalhava na Pixar, ele compartilhou a seguinte história. Qual seria o primeiro longa-metragem criado inteiramente com animação 3D? A primeira versão de Woody o Gato havia se transformado gradualmente em um personagem desagradável, principalmente devido às edições de roteiro ditadas pela Disney. Mas Jobs se recusou a permitir que a Disney, uma das maiores empresas do mundo, arruinasse a história original da Pixar. Se algo não estiver certo, você não pode simplesmente ignorá-lo e dizer que o corrigirá mais tarde. Isso é o que outras empresas fazem. Temos apenas uma oportunidade para fazer certo, disse Jobs. Ele insistiu que a Disney devolvesse os direitos à Pixar. E no final, Woody se tornou um personagem adorável e tridimensional em Toy Story, que se tornou um sucesso monumental. Há duas maneiras de lidar com pessoas difíceis. Ou confrontá-las diretamente, ou seguir o caminho de menor resistência e ignorá-las completamente. Steve via o mundo em termos binários. Para ele, uma pessoa era um herói ou um idiota. Um produto era incrível ou simplesmente lixo. Ele desejava que a Apple fosse uma empresa de primeira classe, o que frequentemente significava se livrar dos jogadores de segunda ou terceira classe, ou empurrá-los com força, desafiá-los até que se tornassem jogadores de primeira classe. Antes do lançamento do Macintosh, um dos engenheiros encarregados de construir um mouse que pudesse mover o cursor facilmente em todas as direções, disse a Bill Atkinson, um dos primeiros funcionários da Apple que desenvolveu gráficos para o Mac, que não havia como construir esse mouse de maneira comercial. Depois que Jobs ouviu essa reclamação durante uma reunião, Atkinson chegou ao trabalho no dia seguinte apenas para descobrir que Jobs havia demitido o engenheiro. As primeiras palavras do substituto daquele engenheiro foram: "Eu posso construir o mouse. Aproveite quando estiver em vantagem." Foi uma grande notícia quando Steve Jobs voltou à Apple.
a empresa que ele ajudou a fundar, mas que havia perdido sua magia. Jobs insistiu que seria apenas um conselheiro da Apple naquele momento, mas aqueles na Apple e ao redor da Apple sabiam que era ele quem realmente tinha o controle. O então CEO da Apple, Gil Amelio, dependia de Jobs para manter a visão da empresa avançando. Então, no primeiro domingo de seu retorno à Apple, Jobs usou essa nova influência a seu favor. Ele convocou uma reunião do conselho de administração e exigiu que a Apple reavaliasse suas opções de ações e reduzisse o preço de exercício para torná-las valiosas novamente. Isso era legal na época, mas não era considerado ético nos negócios. Pelo menos não ético. No entanto, mesmo depois que o conselho de administração rejeitou a ideia, afirmando que um estudo levaria pelo menos 2 meses, Jobs não recuou. Ele disse: "Podem me culpar. Podem dizer que Steve não estava preparado para o trabalho. O conselho deu a Jobs o que ele queria." Mas Jobs não parou por aí. No dia seguinte, ele exigiu que todos os membros do conselho renunciassem, exceto Ed Wollard. E foi exatamente o que aconteceu. Ao ser capaz de escolher seus próprios membros do conselho e atuar independentemente deles, ele tinha o poder de controlar os próximos projetos da Apple. Exija a perfeição e não se contente com menos. A meta de Jobs para a Apple nunca foi simplesmente superar os concorrentes, nem mesmo ganhar dinheiro. Era criar o melhor produto possível, ou até mesmo um pouco melhor que isso. Ele exigia o máximo. Quando o Macintosh estava iniciando lentamente, ele confrontou o engenheiro responsável, tratando a situação como uma questão de vida ou morte. Para os engenheiros do iPod, Jobs insistiu que fosse possível acessar qualquer função no tocador de música com apenas 3 toques no botão, e não mais. Ele também insistiu que o processo de produção de todos os computadores da Apple fosse reduzido de 4 meses para metade desse tempo. Cada uma dessas decisões individuais poderia parecer focada em detalhes insignificantes, mas quando colocadas todas juntas, criarão uma cultura na Apple como nenhuma outra. Os indivíduos ricos usam essas mesmas estratégias para aumentar sua riqueza. Eles investem seu tempo para criar mais tempo livre no futuro. Eles direcionam o fluxo de dinheiro de um investimento para outro, construindo assim sua riqueza. Todos nós temos a capacidade de influenciar, assim como todos nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. A maneira como você usa essas horas não determina apenas sua situação financeira, mas também seu futuro. Até o próximo vídeo. Cada uma dessas decisões individuais poderia parecer focada em detalhes insignificantes, mas quando colocadas todas juntas, criaram uma cultura na Apple como nenhuma outra. Os indivíduos ricos usam essas mesmas estratégias para aumentar sua riqueza. Eles investem seu tempo para criar mais tempo livre no futuro. Eles direcionam o fluxo de dinheiro de um investimento para outro, construindo assim sua riqueza. Todos nós temos a capacidade de influenciar, assim como todos nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. A maneira como você usa essas horas não determina apenas sua situação financeira, mas também seu futuro. Até o próximo vídeo.